Aleluia. Muito bem, abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos presentes aqui, dos irmãos que nos visitam, os familiares aí dos nossos acolhidos, e que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 3, é uma passagem muito conhecida por nós. Eu quero falar nessa noite sobre novo nascimento, um dos pilares, na verdade, um dos aspectos da salvação. Quando se fala de salvação, certamente nós não podemos deixar de falar sobre novo nascimento. O que é novo nascimento? É nascer de novo. É ser feito nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa. E eu quero aqui, com base nesse texto, porque Jesus vai falar com Nicodemos exatamente sobre isso, sobre novo nascimento. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, gostaria que os irmãos acompanhassem aí a leitura. Achamos todos nós? Amém? A palavra de Deus diz assim: Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Senhor, mais uma vez pedimos a tua bênção. Fala conosco nessa noite através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Querido, uma coisa certa para todos nós nessa noite, introduzindo aqui esta mensagem, é que Deus, Ele criou o homem, ou melhor, todo homem para a eternidade com Ele. Deus não criou o homem para a morte, Deus criou o homem para a vida. Deus criou o homem para a eternidade. Deus, Ele não nos criou para a morte e a destruição, de forma alguma. Deus não queria, Deus não deseja que o homem seja destruído eternamente. Pelo contrário, Deus criou este homem para que este homem vivesse eternamente. Agora, quando nós pensamos, e o texto aqui fala de vida, fala de morte, quando nós pensamos da morte, precisamos entender que a morte, ela veio para o homem como consequência do pecado. A morte, ela passou a existir exatamente porque este homem pecou, este homem desobedeceu a Deus. E a palavra do Senhor lá em Romanos 6:23, melhor dizendo, diz que o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o pagamento, o resultado, a consequência do pecado é a morte. Por isso que o homem hoje morre, né? O Deus, ele sentenciou o homem então à morte como consequência da sua desobediência, que começou lá atrás, no jardim do Éden ainda, quando Deus disse para o homem, depois que o criou, né? Criou o homem e a mulher, Deus disse para ambos: olha, aqui está o jardim, de tudo que está aí vocês podem comer, todas as árvores, mas há uma árvore que foi plantada no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta Deus disse: vocês não irão comer, porque o dia que vocês comerem desta árvore, vocês irão morrer. Mas o homem e a mulher desobedeceram esse mandamento de Deus, e por causa disso então, por causa da desobediência, Deus sentenciou o homem e a mulher à morte, quando lá no capítulo 2, verso 19, quando ele fala: olha, do suor do teu rosto comerás, até que volte novamente à terra, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus ali estava dizendo: olha, por causa da tua desobediência, vocês irão morrer. A morte, então, ela passou a fazer parte da vida do homem, exatamente por causa do pecado. Antes pela desobediência e depois, até os nossos dias, exatamente por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós temos dentro de nós uma natureza, e essa natureza é pecaminosa. Nós herdamos dos nossos pais, começando lá no jardim do Éden, e veio sendo trazido isso até chegar aos nossos dias. E assim será com os nossos descendentes. Nós transmitimos essa natureza pecaminosa para os nossos filhos, os filhos para os filhos deles, e assim sucessivamente. Então essa natureza nos leva a esta condição de morte. Agora entenda que quando a Bíblia fala de morte, a Bíblia não está falando apenas da morte no sentido físico, morte física, voltar novamente ao pó, né? Morrer e ser enterrado, ser sepultado. Não é simplesmente esta morte. A morte que a Bíblia fala também ela é espiritual, principalmente espiritual. O homem não morre apenas fisicamente, mas o homem também morre espiritualmente. O homem, ele não vai morrer espiritualmente. O homem, na verdade, já está morto espiritualmente. Ele está vivo fisicamente, mas ele vai morrer fisicamente. Mas espiritualmente, por causa do pecado, esse homem já está morto. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele já está morto espiritualmente. E essa morte espiritual fala da ausência de um relacionamento desse homem com Deus. O que é a morte física? A morte física é a separação do corpo, da alma, do espírito. E a morte espiritual é a separação da alma de Deus, do espírito de Deus. E essa separação da alma, do espírito de Deus, aconteceu exatamente quando o homem pecou. Então o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. A Bíblia diz para nós lá em Efésios, no capítulo de número 2, Efésios capítulo 2, gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá, Efésios capítulo de número 2, Efésios capítulo de número 2, o versículo de número 1 e o 2, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo que Deus nos deu vida. Se Ele nos deu vida, estávamos sem vida.
E esta vida que ele está dizendo aqui é a vida espiritual. O homem sem Deus, ele está espiritualmente morto. O homem sem Deus não vai morrer espiritualmente, ele já está morto. E ele está caminhando cada dia para a morte física. Espiritualmente, o homem tão morto, ele não pode se relacionar com Deus. Ele não pode ter relacionamento com Deus, apesar dele tentar. O homem tenta, o homem busca se relacionar com Deus, mas por estar morto espiritualmente, ele não consegue. E ele tem os meios para que ele busque esse relacionamento com Deus. Quais seriam esses, pastor? As práticas religiosas. A pessoa se torna um religioso, ele se apega a uma religião, ele acredita piamente em um Deus ou deuses, ele cria para si deuses, né? E quando ele cria para si deuses, ele se torna o quê? Um idólatra. Ele passa a adorar, às vezes, objetos, pessoas, criaturas, ao invés do Criador, né? A pessoa, muitas vezes, ela parte para a prática das boas obras. Não que seja errado praticar as boas obras, mas as boas obras não irão me tornar melhor. As boas obras não irão me aproximar de Deus. As boas obras não me tornarão uma pessoa merecedora dos céus. Mas as pessoas, às vezes, na busca de um relacionamento com Deus, elas praticam boas obras, ou seja, justiça própria. Ela parte, às vezes, para vícios, cultos aos anjos, aos mortos, e tantas outras coisas. Ela busca, às vezes, uma reforma de sua vida. Ela busca ela mesma se reformar. Tudo isso são meios, são mecanismos que as pessoas muitas vezes usam para se aproximar de Deus, para se relacionar com Deus. Mas tudo isso se torna inútil quando esta pessoa está morta espiritualmente. E é por isso, então, que entra Jesus aqui falando sobre o novo nascimento com Nicodemos. Nicodemos era um religioso, Nicodemos era um fariseu. Ele era uma pessoa que conhecia as Escrituras. E ele, por medo do povo judeu, ele busca falar com Jesus à noite, com medo de ser visto. E ele então procura Jesus, e ele começa então um diálogo com Jesus, e no diálogo, Jesus então vai propor para ele alguma coisa tremenda, extraordinária, que nós precisamos ter na nossa vida. Jesus vai propor para Nicodemos um novo começo, uma nova vida, um novo nascimento. Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, você tem a necessidade de um novo começo na sua vida. Você tem a necessidade, Nicodemos, de nascer de novo. E todo ser humano, todo homem, toda mulher, toda pessoa precisa buscar o novo nascimento, exatamente porque todos nós, sem esse novo nascimento, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E é então a necessidade desse novo começo, essa nova vida. Olha aí o texto de João, que nós acabamos de ler, o Evangelho de João, o capítulo de número 3, o versículo de número 5, 3 e 5, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus deixa claro aqui para Nicodemos a necessidade do novo nascimento. Sem esta nova vida, amados, é impossível um relacionamento com Deus. Se o homem não nascer de novo, se o seu espírito que está morto
não renascer, não nascer de novo, este homem, esta mulher, esta pessoa não poderá ter um relacionamento por Deus. Por quê? Porque o relacionamento que nós devemos ter com Deus, ele é espiritual. E a Bíblia diz que nós estamos mortos espiritualmente. Por isso precisamos renascer espiritualmente. Porque caso contrário, nós não temos como nos relacionar com Deus, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E eu preciso ter um Espírito. O meu espírito precisa estar vivo. O meu espírito precisa ser vivificado, para que então eu possa me relacionar com Deus, que é Espírito. Aí você diz, mas pastor, como que isso acontece? Como que isso é possível? Como que eu alcanço esse novo nascimento? O texto também traz para nós, Jesus, Deus, através de Jesus Cristo, proveu o meio para que nós possamos experimentar um novo nascimento. Jesus é o meio pelo qual eu poderei experimentar esta nova vida. Nicodemos aqui no texto, ele pergunta para Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus, como que isso pode acontecer? Como que isso sucede? Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos aqui estava entendendo que ele precisaria nascer fisicamente. Esse nascimento já aconteceu, mas há um outro nascimento que Jesus estava propondo para Nicodemos, que ele propõe para cada um de nós também, que é exatamente o espiritual, o nascimento que vem de cima, vem do alto, vem da parte de Deus para cada um de nós. Então Jesus responde no verso de número 13 ainda, ele fala, ora, ninguém subiu, o 13, versículo 13 do capítulo 3, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Ele usa aqui um exemplo de algo que aconteceu lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel murmurou contra Deus e Moisés. Falaram mal de Deus, falaram mal de Moisés. Deus enviou serpentes abrasadoras. E essas serpentes, elas mordiam as pessoas. E as pessoas que eram mordidas por essas serpentes morriam. Aí o povo se arrepende, vai até Moisés, pede que Moisés ore a Deus em favor deles. E Moisés ora, e Deus então manda que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse essa serpente numa haste. Isso está lá em Números capítulo 21, versículo 9, a seguir. Então Moisés então faz essa serpente de bronze e coloca ela sobre uma haste. E ele põe essa serpente num lugar elevado. E as pessoas que eram mordidas pelas serpentes, quando olhavam para aquela serpente de bronze, elas eram curadas. Elas não morriam. E Jesus aqui ele diz, olha, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, para que as pessoas olhando para aquela serpente não morressem, assim também importa que o Filho do homem seja levantado. Levantado aonde? Numa cruz. E assim como aquela serpente que as pessoas olhavam para aquela serpente, eram curadas, nós também precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos nos voltar para Ele, porque uma vez que nós nos voltamos para Ele, nós somos curados do pecado, nós somos libertos do pecado, nós somos salvos da morte espiritual. Nós somos curados. Então Jesus aqui está mostrando para Nicodemos o meio de nós experimentarmos essa nova vida, de renascermos, exatamente a pessoa bendita de Jesus. É olhar para Jesus, é nos voltar para Jesus, para que Ele, Jesus, nos cure do pecado e nos dê vida
eterna, como está no versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Nós não podemos nos esquecer que o alvo do diabo está lá em João 10:10, né? É matar, roubar e destruir. Mas o alvo de Deus, o projeto de Deus para cada um de nós é nos dar vida, e vida em abundância. De um lado o diabo quer nos matar, quer nos roubar, quer nos destruir, mas do lado de Deus, Deus quer nos dar vida eterna, vida abundante. Mas quais são, pastor, as condições? O que eu preciso fazer para nascer de novo? Esta é a grande questão. Tá, tudo bem, eu preciso renascer. Eu preciso ser feito um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Mas o que eu preciso fazer para experimentar o novo nascimento na minha vida? Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer a minha condição de pecador. Preciso reconhecer que eu sou pecador. Que o pecado habita, que o pecado mora em mim. Como fez Davi quando pecou com Betseba e foi confrontado no seu pecado. Davi, ele escreve o Salmo 51, onde ele confessa a Deus o seu pecado. E no verso de número 3 a 5, que eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo lá, no Salmo 51, do versículo 3 ao versículo 5. Salmo 51, do versículo 3 ao versículo 5. Na confissão e arrependimento de Davi, ele escreve no versículo 3 assim: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, porque contra ti somente, e fiz o que é mal, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha aí, Davi aqui estava confessando, ele estava reconhecendo ser ele pecador. Primeira coisa que eu tenho que fazer então, é reconhecer que eu sou um pecador. É reconhecer a minha condição de pecador. Mas não basta apenas reconhecer, saber que eu sou pecador. Eu preciso também me arrepender. É necessário que haja arrependimento. Na oração de Davi no Salmo 51, Davi estava não apenas confessando, mas ele deixa aqui na sua oração, ele deixa claro para nós que ele estava arrependido. E o que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de mente, de vontade. Quando acontece o arrependimento na vida de uma pessoa? Quando a mente dela muda, quando a forma dela pensar muda, o pensar e o agir, porque eu sou aquilo que eu penso. A minha forma de ser reflete o meu pensamento, a forma que eu penso. Então é necessário. Está falhando? Som, amém, glória a Deus. Muito bem, então eu preciso me arrepender, eu preciso arrepender dos meus pecados. E isso implica numa mudança de mente e de vontade. Um exemplo claro que nós podemos dar aqui é do filho pródigo. Quem que era o filho pródigo? Era um dos filhos daquele senhor, um pai que tinha 2 filhos. O filho pródigo, filho mais moço, pede ao pai a sua parte, né, na herança. E ele resolve ir para o mundo, conhecer o mundo. E diz o texto lá de Lucas, que ele gasta tudo o que ele tinha de herança com meretriz, com festas, com orgias. E aí ele se vê numa situação, numa condição de não ter mais nada. E aí o texto fala que ele então foi, para não passar fome, ele foi cuidar de porcos. E quando ele cuidava daqueles porcos ali, ele foi levado a pensar na sua condição, no seu estado. E ele dizia assim: quantos trabalhadores tem o meu pai,
né? E meu pai trata bem esses trabalhadores. Agora eu estou aqui comendo lavagem que é dado aos porcos. Então ele reconhece a sua condição, o seu estado. E aí vem na mente dele um pensamento: aí eu sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar e vou procurar o meu pai e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o texto fala que ele não apenas pensou, ele deixou de lado o seu orgulho, né? Ele não apenas pensou em fazer isso, mas ele também fez, porque o versículo seguinte diz que ele se levantou e foi para onde estava o seu pai. Então houve uma mudança na mente daquele filho, e também houve a vontade foi colocada em prática, ele agiu de conformidade com aquilo que ele pensou. Então aqui nós podemos perceber arrependimento naquele moço. Por isso que o pai o perdoou, por isso que o pai liberou perdão, o pai o abraçou, o pai o trouxe novamente para o seio da família, para o relacionamento com ele, porque o pai viu naquele menino, naquele rapaz, arrependimento. E isso é necessário que aconteça com cada um de nós. Quando nós pecamos, nós precisamos nos arrepender, e esse arrependimento implica numa mudança de mente e de vontade. Terceiro lugar, além de reconhecer a minha condição de pecador, além de me arrepender, eu preciso também me converter. Precisa acontecer a conversão. E o que é a conversão? A conversão é exatamente esse se voltar para Deus, porque o pecado me afasta de Deus, o pecado quebra o meu relacionamento com Deus. Mas uma vez que eu reconheço o meu estado, reconheço que eu preciso de Deus, e eu me volto para Ele, ou seja, eu me converto ao Senhor, vai acontecer então esse milagre chamado regeneração, novo nascimento. Então o novo nascimento só acontece mediante estas três condições: reconhecer a minha condição, arrepender e me converter, e finalmente confiar em Jesus, né? O que é essa confiança em Jesus? É a entrega que eu preciso fazer da minha vida, do meu coração a Deus, né? Se houve confissão, reconhecimento da minha condição, arrependimento e conversão, eu me voltei para Deus, eu preciso agora confiar de todo o coração naquilo que Deus está propondo para mim. E o que Deus está propondo para mim? O Filho dele, Jesus Cristo, que ele deu. No verso 16 aqui de João, no capítulo 3, verso 16, João vai dizer assim, que Jesus fala, né? Jesus vai falar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso confiar que Jesus é o que vai me libertar, é o que vai me salvar, é o que vai mudar a minha vida. Preciso entregar o meu coração a Ele, preciso ter fé, preciso depositar a minha fé nele. E olha que fora de Deus, fora de Jesus, nós às vezes confiamos em tantas coisas, em pessoas, e muitos de nós ficamos decepcionados, uma vez que as coisas, as pessoas não podem nos ajudar. Mas não é assim com Deus, não é assim com Jesus. Então eu preciso confiar em Jesus, preciso entregar a minha vida, o meu coração a Ele, preciso ter fé. Isso vai me levar ao quê? A uma obediência à sua vontade. Como que eu sei que alguém entregou a vida para Deus, para Jesus? Quando esta pessoa confia de todo o coração, quando essa pessoa deposita a sua fé em Deus, de maneira a obedecer. A obediência, ela é resultado da minha fé.
Quando eu desobedeço a palavra de Deus e a Deus, eu estou dizendo para Deus assim: Deus, eu não confio em Ti, eu não confio na Tua palavra, eu acho que a maneira que eu faço, que eu ajo, a maneira como eu estou agindo, é melhor do que a que o Senhor está propondo para mim. Isso é desconfiança, isso é incredulidade, e isso demonstra que eu não entreguei a minha vida, o meu coração, inteiramente nas mãos de Deus. E eu preciso fazer isso, para que seja efetivo o novo nascimento. Se não acontecer estas coisas que eu citei para você aqui, reconhecer a minha condição de pecador, me arrepender, mudança de mente, de vontade, me converter, ou seja, me voltar para Deus, mas me voltar para Deus com fé, com confiança, não irá acontecer o novo nascimento. E há muitas pessoas, queridos, que infelizmente hoje estão nas igrejas, que não nasceram de novo. Elas não experimentaram o novo nascimento. E Jesus deixa claro para Nicodemos: Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no céu. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não verá a Deus. Então nós precisamos urgentemente examinar o nosso coração, a nossa vida, e ver se de fato houve esse novo nascimento. Novo nascimento é uma condição básica, essencial para a nossa salvação. Sem um novo nascimento não há salvação. Então nós precisamos, sim, como Nicodemos naquele dia foi exortado, Nicodemos naquele dia foi despertado por Jesus, a não simplesmente ser um religioso, ser alguém que acreditava na palavra de Deus, que acreditava em Jesus, que ele fala: Senhor, eu sei que Tu és mestre, porque ninguém pode falar as coisas como o Senhor fala. Aí Jesus falou: olha, vamos parar de conversa, vamos já direto no ponto, você precisa nascer de novo, não basta apenas ter uma religião ou ser um religioso, você precisa nascer de novo, porque caso contrário, Nicodemos, você não vai entrar no céu. A regeneração, ela é essencial, para que nós possamos ver a Deus, para que nós possamos estar com Deus, estar na presença de Deus. Essa nova vida, ela é condição essencial para a nossa salvação, e essa nova vida, ela é obra de Deus em nós, não é alguma coisa que eu faço. Essas coisas aqui sou eu que faço: reconhecer o meu pecado, me arrepender, me converter e depositar em Jesus a fé. Mas quem opera o novo nascimento, a mudança na vida do homem, é o próprio Deus. É Deus que vai operar isso. E como que Deus faz isso? Deus, ele vai fazer isso através da sua palavra, e ele vai fazer isso através do Espírito. Olha aí, João 3, o versículo de número 5, ele fala: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água, palavra, Espírito, Espírito Santo. Então, essa nova vida como obra de Deus em nós, ela é operada através da palavra de Deus e através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus que vai nos convencer, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que eu sou convencido, uma vez que o Espírito Santo pega a palavra de Deus, como nessa noite nós estamos aqui ouvindo, e ela entra, ela penetra no meu coração, essa palavra tem poder para transformar, para mudar o meu ser, O Espírito Santo tem esse poder de realizar então, na minha vida, na sua vida, esse novo nascimento, nos fazer um novo homem, uma nova pessoa, amém? Então nós precisamos experimentar o novo nascimento, como Jesus aqui naquele dia disse para Nicodemos. Nós precisamos crer no Filho de Deus, nós precisamos confiar, entregar a nossa vida e o nosso coração ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do nosso coração.
Ele quer entrar, Ele quer fazer morada. E uma vez que Ele entra para dentro do meu coração, Ele me muda, Ele transforma a minha vida. Amém? E quando eu creio no Filho de Deus, crer no Filho de Deus é eu ter o Filho de Deus dentro de mim, né? E ter o Filho de Deus dentro de mim, morando, habitando dentro do meu coração, é ter vida eterna, é ressuscitar, é renascer, é reviver, é me tornar um novo homem, uma nova criatura. Eu preciso ter Jesus dentro do meu coração. Veja comigo lá, 1 João 5, 1 João capítulo 5, versículo 11. 1 João capítulo 5, versículo de número 11. O que diz o texto? 1 João 5, versículo 11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Está no seu Filho. Agora veja o verso 12: aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida, continua morto, nos seus delitos, nos seus pecados. Então o segredo para ter vida, para renascer, para reviver, para ser feito nova criatura, é receber o Filho de Deus. Por isso que Ele veio, por isso que Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não seja destruído com o mundo, mas que ele tenha vida eterna. Quem quer ter vida eterna aqui nessa noite? Amém. E a segunda pergunta também é importante: quem tem um filho? Quem já recebeu Jesus? Se você nessa noite que está aqui ainda não recebeu a Jesus Cristo, abra teu coração nessa noite. Talvez você não teve ainda essa oportunidade de dizer para Deus: Deus, eu recebo o teu presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus é o presente de Deus para a humanidade, porque Deus não queria que o mundo permanecesse morto espiritualmente, e Jesus veio exatamente para dar vida àquele que está morto espiritualmente. E uma vez que Jesus vem, e eu abro o meu coração, recebo a Jesus, eu passo a ter vida, vida eterna, vida abundante, vida com realização, vida com alegria, vida com sentido, vida com satisfação. Por isso que o cristão é diferente, precisa ser diferente. Em meio a tantas coisas ruins que nos acontecem, há em nós uma alegria perene, há em nós uma paz que ninguém pode tirar, nada pode roubar de nós a paz, a alegria que sentimos, porque ela está dentro de nós, ela não depende de circunstância, ela não depende do que está acontecendo à nossa volta. A nossa volta pode estar pegando fogo, as coisas estão tudo bagunçado, mas dentro de nós, porque temos o Filho e temos vida, teremos também a paz. Amém? É isso que Jesus quer para você nessa noite, é isso que Deus tem para cada um de nós. E eu quero convidar ao louvor para subir aqui, a igreja a se colocar de pé, e quero fazer nessa noite 2 apelos. O primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite para vocês é para que aqueles que ainda não receberam a Cristo, para ser transformado, para ser mudado, para ter vida eterna, para ser filho de Deus, que você aproveite nessa noite essa oportunidade, enquanto o louvor canta, que você saia do teu lugar e você venha aqui no altar de Deus, você venha se entregar a Jesus, você venha receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Se você ainda não fez esta entrega, se você ainda não nasceu de novo, Deus quer que você nessa noite nasça, Deus quer que nessa noite você receba a vida em seu ser. Esse é o primeiro apelo que eu quero fazer para vocês. E o segundo apelo que eu quero fazer é que, se você já é filho de Deus, você já nasceu de novo, você é filho de Deus. Lá em João 1,12 fala: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você é filho de Deus,
Deus, Ele tem um compromisso com a tua vida. Deus tem um compromisso de abençoar você. Então saia também do teu lugar, venha se colocar aqui no altar para receber a bênção de Deus. Se você tem alguma necessidade, saia do teu lugar, venha aqui à frente, receber a bênção de Deus sobre a tua vida, enquanto o louvor canta, em nome de Jesus.